Gênesis capítulo 21, verso 4. Gênesis 21, 4. Nós vamos ler do 4 ao 14. Você achou? Diz assim a Sagrada Escritura: quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão. Estava rindo, fala comigo, rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, fala conosco nesse dia. Nós estamos aqui porque queremos realmente um encontro contigo. Há uma expectativa da manifestação da tua glória aqui. Fomos poderosamente envolvidos na adoração, tomados de fé, tomados de unção, e nós não queremos ouvir aquilo que a nossa alma quer, mas o que precisamos. Fala conosco, Senhor, toma-nos em tuas mãos. Se houver algum espírito satânico aqui tentando roubar a atenção, quebrar, ó Deus, o elo entre nós e a tua palavra, nós nesse momento invocamos o teu espírito para que venha ao nosso encontro, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu quero falar com você sobre coragem. Coragem para fazer algumas mudanças importantes. Coragem para mudar a rota. Coragem para bombasta. Esse texto que eu li com você é um texto muito forte, porque ele não fala só de um milagre chegando. Isaque é um milagre. Mas esse texto fala do que acontece depois que o milagre chegou. Sim, Deus pode fazer milagres na sua vida, e depois dos milagres, outras coisas acontecerem também. Isaque é a promessa. A promessa que um dia Deus fez para Abraão, há muitos anos atrás, quando ele deixou os parentes, deixou a família, pôs a mochila nas costas e foi atrás de uma terra que Deus ainda não tinha dito onde seria, mas só bastava ouvir Deus, e ele foi. Pois bem, o texto que lemos, Isaque nasce, a promessa chega, Sara sorri, porque na sua velhice ela dá luz a um filho, e Abraão com 100 anos de idade consegue ver o cumprimento da promessa de Deus. Abraão celebra. Mas o mesmo capítulo que mostra uma bela celebração, que mostra um velho vendo que o Deus que começa termina, é o mesmo capítulo que mostra um conflito dentro de casa, um problema dentro de casa, a chegada de uma promessa trazendo um BO dentro da casa do Abraão. Presta atenção. Promessa nova não cancela bagunça que não foi tratada. Promessa nova não invalida as coisas que eu ainda preciso resolver na minha vida. A promessa é Isaque. Isaque chegou. E aí agora Sara está rindo, Abraão está chorando, uma festa maravilhosa, como se tudo agora começasse naquele momento. Não, promessa nova não cancela decisão mal resolvida. Promessa nova não cancela atitudes precipitadas. Promessa nova não anula coisas que eu gerei na minha carne,
no desespero. Promessa nova não cancela a consequência antiga. E esse é o problema que Abraão está vivendo agora. Veja que o texto começa com ele circuncidando Isaac. A circuncisão é o corte no prepúcio do órgão genital masculino. É um machucado que faz na criança, porque Abraão sabe que aquela criança, o Isaac, é uma criança consagrada. Então ele começa com um corte, ele começa a dizer: não, esse menino é a promessa que Deus me deu, é a promessa que... Então ele quer marcar o filho, ele quer marcar a criança com o corte, com a promessa, porque ele entende que promessa de Deus depende de corte, depende de marca, depende de postura, depende de posição, é um sacrifício vivo, porque Isaac pertence a Deus. Isaac não é um sonho do Abraão, Isaac não é um sonho de Sara, Isaac é um sonho de Deus. E eu quero dizer para você, você pode estar sentado aqui e o céu tem expectativa sobre você. Existem promessas que você vai viver, que são sonhos de Deus para a sua vida. Deus tem sonhos para a sua vida, sonhos incríveis, que talvez não tem muito a ver com você, mas já tem a ver com teus netos, já tem a ver com teus bisnetos. Deus tem sonhos que traçou para nós incríveis. Isaac é o sonho de Deus para Abraão. E agora, no meio dessa festa, porque Isaac foi desmamado, há uma festa, há um júbilo. A Bíblia diz que no meio da festa, um problema antigo vem à tona, porque o filho de Agar, o Ismael, está rindo de Isaac. A Bíblia diz que a festa era para o Isaac, a festa não era para Ismael. A festa era para celebrar a promessa, a festa era para celebrar um novo tempo, a festa era para celebrar aquilo que Deus me prometeu. A festa, bolo, guaraná, bexiga. Mas no meio do texto, a Bíblia diz que a promessa nova está enfrentando uma consequência antiga. E aqui o texto não esconde o que Ismael faz. E isso para mim fala muito, porque eu quero viver promessas de Deus. Eu quero viver o melhor de Deus para minha casa, para minha família, para o meu ministério. Eu sei que tem coisas que Deus me disse na minha adolescência que ainda não foram cumpridas. Eu sei, eu, Diego, sei. Mas eu sei que ao longo da vida eu não fico sentado só esperando Deus cumprir a promessa. Eu também tomo decisões, eu também faço escolhas, eu também acho que posso fazer coisas que muitas vezes Deus não mandou eu fazer. E agora a promessa nova tem um conflito com uma consequência antiga, porque eu posso estar vivendo um tempo novo e ainda lidando com decisões antigas por conta da minha pressa. Eu posso estar vivendo o maior derramar de unção de Deus da minha vida e ainda assim vivendo consequências de decisões antigas. Agar nunca foi plano de Deus. Ismael nunca foi plano de Deus. Agar foi plano da carne. Agar foi plano da ansiedade. Agar foi plano de dizer: Deus deve ser um velho caduco que está sentado no trono cochilando, e ele já esqueceu do que me prometeu, então eu vou dar uma força para Deus, porque já que eu preciso gerar uma nação, eu preciso de um filho. Agar nunca foi plano de Deus. Agar foi a tentativa humana de ajudar um plano de Deus. E nós temos essa péssima mania de ouvir a voz de Deus e não dar crédito na sua totalidade, e queremos ajudar a Deus. E o pior, geramos coisas na carne. Agar foi ideia de Abraão com a esposa, ambos concordaram. Só que tudo que nasce da ansiedade para ajudar a Deus vira problema depois. Não tem jeito. Tudo que nasce da sua pressa, desse pensamento ridículo de que você vai quebrar, como se a Bíblia mentisse, dizendo que você nunca receberá um fardo maior do que as suas forças.
essa necessidade de fazer, de acontecer, porque está todo mundo fazendo, essa ideia de dizer eu não aguento mais esperar, eu vou enlouquecer. A gente parece um tolo, colocando em xeque tudo que Deus nos disse em Gálatas capítulo 4, verso 23. Paulo fala claramente sobre isso. Gálatas 4, 23 fala: o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante... O que Paulo está falando? O filho da escrava nasceu da carne, não foi plano de Deus. Quantas coisas tem na nossa vida hoje que não são planos de Deus? Quantas coisas? Olha que contraste Paulo está falando. O filho da escrava é carne, Isaac, promessa. O filho da escrava é pressa, Isaac é aliança. O filho da escrava é impulso, é desejo, Isaac é palavra. Quantas coisas hoje estão trazendo prejuízos porque nasceram na pressa, nasceram na precipitação, nasceram porque colocaram uma faca no meu pescoço, nasceram porque eu estou carente, nasceram porque está todo mundo fazendo, nasceram ou estão nascendo agora. Relacionamentos, casar com quem não ama, namorar com quem não ama, para atender uma demanda social, antes só do que mal acompanhado, pelo amor de Deus. A ideia de entender, e eu tenho visto isso, pastor Davis, Dani, pessoas que estão no caminho, pastor, está no caminho, mas começa a olhar muito para a vida do outro, e aí começa a zombar do caminho certo. Vai estourar uma hora, vai chegar no ponto que quer chegar. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu processo, cada um veio de um ninho diferente, cada um tem uma percepção de vida. Deus não trabalha comigo e com você como um bando de gado, que Ele põe o capim e diz come aí. Deus conhece cada coração aqui, Deus conhece cada estrutura. Deus não me dá na mesma quantidade que dá para você, porque Ele não vai me dar um peso diferente do seu, porque nós somos diferentes. Deus não trabalha com baciada. Deus, Ele escolhe seus filhos e trata cada um com respeito. Ele sabe o seu nome, Ele sabe quem você é, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe. E agora a casa de Abraão, no dia da festa, está dividida. Está dividida, porque o que nasce da carne sempre vai entrar em conflito com o que nasce da promessa. O que nasce da carne sempre vai rir do que nasce da promessa. O que nasce da carne sempre vai zombar. Você pode construir uma empresa da carne, uma empresa da promessa. Você pode construir um ministério da carne, um ministério da promessa. Nunca haverá paz debaixo do mesmo teto. Nunca. Porque o que nasce da carne vai rir do que nasce da promessa, vai zombar. E talvez o nosso maior problema hoje não é falta de promessa. Deus já falou com a gente, Deus já nos deu instrução, o Espírito Santo está dentro de mim, eu sinto o calor do Espírito, eu sinto que Deus me ama, eu sinto que vai dar certo. Mas talvez o meu problema seja o excesso de convivência com coisas que já deveriam ter ido embora. Há um conflito. Você quer administrar tudo. Pastor, eu não quero confusão com ninguém, eu não quero tensão. A bomba vai estourar, varão. O aniversário de Isaac estourou o tumor que estava dentro da casa de Abraão, porque a Sara, que teve a ideia junto com Abraão de pegar a escrava e engravidar, agora ela não suporta ver a escrava com um bastardo dentro da casa. Sara vê Ismael zombando, porque tudo que nasce da carne zomba do que nasce da promessa. E aí, em Gênesis 21:10, ela olha para Abraão e a Sara fala o seguinte, Gênesis 21:10: livre-se dela, livre-se daquela escrava, manda ela embora. Manda ela embora, porque o Ismael, que até então, quando Abraão foi virar o zoinho lá com Agar, era o filho querido, era a ideia boa. Agora ele já é um problema. E agora que eu tenho meu filho da promessa, e o que eu vou dizer? Meu filho Isaac não vai
não vai ficar com um bastardo. Põe o 11. Olha o coração do Abraão no dia da festa do Isaac, no dia da promessa. E isso perturbou demais Abraão. Claro, ele ama os dois, pois envolvia o seu filho. Não é uma cena pesada? Imagina na sua situação. Você é o pai, você tem 2 filhos em casa, sua mulher legítima olha para o teu filho e fala: eu não quero esse menino dentro da minha casa, manda ele embora. E os 2 são seus filhos. O que você faz? Porque isso aqui não é teoria. Tem mudança que é teórica, mas tem mudança que dói. Tem decisão que machuca. Tem mudança que é poema, tem mudança que sangra. E agora Abraão está sangrando por dentro, porque ele sabe que tem que cortar alguma coisa. Tem que cortar. E cortar o que você ama é pesado. Cortar o que ama dói. Cortar o que ama romantiza a fé para dizer: não é assim, o meu Deus nunca permitiria isso. Cortar o que você conhece, cortar o que você gerou, cortar o que você tolerou, cortar o que você ajudou a construir. Você ajudou a construir, você fez parte da história. E é aí que muita gente trava. A maioria trava. Por que trava, pastor? Porque não entendeu o custo de viver uma promessa. Se você quer uma promessa, prepare-se para a dor, porque toda promessa vai exigir rupturas do que foi gerado na carne. Toda promessa. E tem dor que não é castigo, é cirurgia. Em Hebreus capítulo 12, verso 11, o autor dos Hebreus diz: nenhuma disciplina. Sabe o que é disciplina? É fazer o que eu não quero para ter o resultado que eu preciso. Eu não quero fazer, mas eu preciso. E Deus não te chamou para fazer o que você quer, Deus te chamou para fazer o que você precisa. Eu não quero. Toda disciplina parece ser motivo de... Nenhuma disciplina, perdão, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, fala comigo, depois, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. No começo não é bom. No começo eu choro, me lamento, dói. E aí sabe qual foi a resposta de Deus para Abraão? Vamos supor que você fosse Abraão e você falasse: Deus, eu estou com abacaxi aqui em casa, eu gerei um filho com a escrava, meu filho Ismael, eu amo ele, o Senhor graças a Deus me deu a promessa que é Isaac, são irmãos, Senhor. E agora minha mulher falou que o meu filho Isaac não vai crescer com ele, ela está mandando mandar esse menino embora. Meu Deus, faz um milagre, toca no coração de Sara. Meu Deus, quebrando o coração dessa mulher. Eu vou fazer uma edícula no fundo da casa, eu vou fazer um puxadinho, eu vou fazer um sobrado, eu vou comprar um terreno. Meu Deus, me ajuda a conciliar essa situação, me ajuda a manter todo mundo junto, Senhor. Me ajuda, eu quero crescer com todo mundo do meu lado. Sabe qual foi a resposta de Deus para Abraão? Versículo 12. Deus diz para Abraão em Gênesis 21: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Leia comigo a partir de agora. 1, 2, 3. Atenda a tudo o que Sara lhe pediu. O que Sara pediu? Eu não quero esse menino crescendo junto com o meu filho. A primeira análise é que Deus está sendo cruel. A primeira análise é: cadê o amor de Deus aqui? Mas o amor de Deus, gente, não é como novela da Globo, não. Não é. Deus diz para ele: Abraão, não se perturbe em fazer o que Sara está mandando. O que Sara está mandando? Manda ele embora de casa. Pega o Ismael, pega Agar e vaza. Pipa na linha na pipa, é isso, né? Fala. Eu não empino pipa. Isso aí. Manda embora. Deus está dizendo: a promessa nunca foi dele.
A promessa vai vir de Isaac. Pastor, mas eu estou com dó do Ismael. Deus está ensinando a Abraão que quando você tem um conflito, você tem que proteger a promessa. Escuta o que eu estou pregando aqui, porque tem pessoas em conflito aqui. Diante de um conflito, proteja a promessa. Mas pastor, e o Ismael? Escuta, tem rompimento que não é frieza. Tem rompimento que é proteção de destino. Tem rompimento que não é que eu sou ruim. Tem rompimento que é entender o seguinte: eu preciso proteger a promessa. Eu preciso preservar a herança. Em Mateus capítulo 5, verso 29, Jesus vai dizer uma coisa incrível. Mateus 5, 29, lê comigo no 3, 1, 2, 3. Se o seu olho direito o fizer pecar, o que você faz? Põe colírio nele? O que você faz? Põe uma bandana nele? Põe uma lente de olho azul? O que Deus manda você fazer se o seu olho esquerdo, direito fizer você pecar? Arranca e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo lançado no inferno por ele. Melhor é um corte honesto do que uma destruição lenta. Melhor é uma tramontina do que uma destruição aos poucos. E talvez você está dizendo: pastor, o senhor está pregando aqui, eu estou com dó do Ismael, eu estou com dó dele. Não fique com dó dele não, porque quem vai criá-lo é o Senhor. Quem vai fazer dele um flecheiro é o Senhor. E a mesma bênção que Deus derramou para Isaac, Deus também derramou para Ismael, que seria um povo forte, abençoado e numeroso, e ninguém poderia resistir. Mas você não pode proteger ao mesmo tempo o que Deus te prometeu e o que a carne produziu. Você precisa separar. Nós precisamos separar, nós precisamos romper. Se você quer um avivamento, pode deixar debaixo do mesmo teto aquilo que está rindo da promessa, aquilo que está zombando da promessa. Isso se aplica a tudo na sua vida, a tudo. Não dá para herdar a promessa administrando sabotagem. Não dá para herdar a promessa gerando frutos do pecado. Não dá para herdar promessas trazendo frutos das minhas más escolhas. Eu preciso liberar Ismael. Eu preciso deixar que ele vá. E não tenha dó dele não, porque no versículo 13 de Gênesis 21, Deus diz para Abraão: pega aí o pão, pega a água, manda esse menino embora, porque dele, mas também do filho da escrava, farei um povo, pois ele é seu descendente. Se você obedecer e confiar no Senhor, Deus está falando: eu resolvo o que você já não pode mais resolver. Existem promessas que Deus nos fez, que só vão ser plenas se nós nos posicionarmos sem medo, sem angústia. Coragem. É um tempo de coragem. É um tempo de ou crer no que Deus nos prometeu, ou nós vamos ficar administrando Ismael rindo da promessa. Quantos anos mais você vai deixar que Ismael ria da promessa? Tem coisa que você entrega a Deus e Ele vai governar a partir de agora. Aí no versículo 14, eu amo esse texto, porque a Bíblia diz, fala comigo, na manhã seguinte. Repita comigo, na manhã seguinte. Não foi daqui um mês, não foram daqui 2 meses, não foram daqui 3 meses. Abraão não falou: eu vou fazer terapia, eu vou consultar alguém, eu vou pensar melhor. Não, Deus falou para ele o seguinte: ouça o que Sara te disse. E quando foi que ele foi obedecer a Deus? Fala comigo, na manhã seguinte. Não demore, Abraão. Na manhã seguinte ele levantou e fez o que tinha que fazer. Não significa que era fácil, não significa que as lágrimas não estavam rolando, não significa que ele não amava Ismael, significa que eu não posso deixar na minha vida o que está rindo da promessa, cortar o que nos machuca. Mas quantas coisas fazem bem para as minhas emoções estão rindo da promessa? Quantos comportamentos, quantas amizades, quantas práticas.
Abraão levantou na manhã seguinte, porque quando Deus fala claro com você, adiar também é desobedecer. Quando Deus fala claro com você e você fica empurrando com a barriga, Deus já falou, é isso, vai meu filho, mas espera pastor, eu preciso de um sinal, eu preciso de mais um sinal, eu vou fazer mais uma campanha, eu vou esperar a vigília do mês que vem. Quando você adia o que Deus já falou claramente, esse adiamento se chama desobediência. Mas hoje o Espírito Santo está aqui. Eu não vim aqui trazer um recado meu, eu vim trazer um recado do Espírito. Se eu pudesse escolher, eu não pregaria essa palavra hoje, talvez pregaria outra, mas eu sei que essa é a palavra que Deus tem para nós aqui hoje. Se nós queremos uma promessa maior, nós precisamos mandar embora quem ri da promessa. Quem é que ri da promessa? Quem é que ri do que Deus te prometeu? Quem é que zomba da promessa? Em Tiago capítulo 1, versículo 22, diz para a gente ser praticante da palavra e não ouvinte. Deus mandou, faça. Deus mandou, faça. E o que é que Deus mandou que você está adiando? Qual é a decisão? Está clara como a luz do sol. Está na cara. Há uma amargura, há uma dor. Ele levantou de madrugada, pegou pão, pegou água, entregou, despediu, doeu, sangrou, mas obedeceu. Obedeça o que o Espírito está soprando a você. Obedeça o que o Espírito está soprando a sua alma. Não é sobre não doer, é sobre obedecer. Eu já tomei decisões na minha vida que doeram muito. Decisões que algumas vezes eu falei, Deus, não é possível, eu vou tomar essa decisão e eu gostaria que o dia não amanhecesse. Não sei se você já passou por isso. Ter uma noite tão densa, uma noite tão ruim, que você fala, meu Deus, eu não quero encarar o dia de amanhã. Então por favor, segura essa lua aí em cima. Mas o sol nasce, e soberanamente, quando você acorda obedecendo a Deus, a força que você achou que não tinha, Ele te dá. A coragem que você achou que não tinha, Ele te dá. A ousadia que você achou que Ele não tinha, Ele te dá. Você não serve a um Deus falido, você serve a um Deus que tem projeto. Você serve a um Deus que não erra. Você serve a um Deus que tem começo, meio e fim. O céu não é como a bagunça da nossa vida. O céu sabe o que está falando. Coragem! Coragem! Deus manda eu gritar nesse altar: coragem! Não dá para ter Ismael no mesmo teto, debaixo do mesmo teto que Isaac. E sabe o que é maravilhoso? Deus não tira Ismael de casa. Quem tira Ismael de casa é Abraão. Porque seria muito fácil eu orar, acordar, e de repente, como foi com Eliseu, ou Deus desaparecer com o meu Ismael. Não. Deus vai falar para Abraão: tira você. É você que vai tirar o Ismael de casa. Tem ambiente que Deus não vai fechar. Quem vai fechar é você. Tem despedidas que não é Deus. Senhor, cria um ambiente perfeito. Não tem ambiente perfeito. É você pegando água, pegando pão e dizendo: acabou. E eu não estou falando especialmente de gente não, pessoal. Eu estou falando de versões nossas. Temperamentos, ideias que nós trouxemos para nós em momentos que nós estávamos apressados. E esse comportamento continua. E Deus está dizendo: eu tenho pressa de te usar. De ti virá uma grande nação. Mas é você que vai fechar. A gente vive uma fase onde as pessoas terceirizam tudo. Esses dias uma pessoa me procurou na igreja dizendo que ela estava com crise no casamento, porque a igreja não investia muito em cursos para casais. Eu disse: seria maravilhoso, nós temos encontro de casais como vocês têm aqui, mas nenhum encontro de casal vai superar o que você tem que fazer. Tem soluções que são nossas. E o Espírito Santo manda eu perguntar para você: você tem coragem? Você tem coragem de tomar uma decisão, de tirar do teto, debaixo do teto onde você está, quem está rindo da promessa? Qual é o Ismael? Qual é o lugar? Você tem coragem de colocar um limite? Deus disse: Sara está certa. Eu também não quero ninguém rindo da promessa.
Eu também não quero ninguém zombando da promessa, porque Isaac é o plano que eu fiz para você. Ismael é o seu plano da carne. Eu vou fazê-lo por aliança a você, Abraão. Mas o que eu sonhei para você, desde o começo, foi Isaac. Isaac nunca terá paz numa casa enquanto Ismael estiver sentado à mesa. É para a gente pensar. Eu quero viver. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero ter a casa que Deus tem para mim. Eu quero chegar e ter o ministério que Deus tem para mim. Eu quero ter o casamento que Deus tem para mim. Eu quero ter a unção que Deus tem para mim. Eu quero. Porque um dia eu, como você, coloquei a mochilinha nas costas e entrei na pia do batismo e falei: Senhor, para aquela vida eu não volto mais. Um dia eu vim num culto como esse e o Espírito Santo me pegou, minha língua enrolou e eu falei: é essa a vida que eu quero. Mas nem todos os dias são bons, nem todos os dias são fáceis, e nós tomamos comportamentos que muitas vezes nos trazem Ismaéis. Mas hoje o Espírito está dizendo: pare de sustentar a culpa, pare de sustentar a aparência, pare de sustentar a doença, pare de sustentar relações doentes, a indisciplina, porque chega uma hora em que permanecer com aquilo que eu não quero vira infidelidade diante de Deus. Nem tudo que fez parte da sua história pode governar seu futuro. Ismael fez parte da história de Abraão, mas Deus está dizendo: manda ele embora, porque ele não vai governar seu futuro. Eu tenho marcas, você tem, e o Espírito Santo está aqui hoje. Você está aí? Hoje é um dia para olhar para dentro. Hoje é o dia para lembrar de promessas. Quantos têm promessas de Deus aqui? Eu tenho. Mas nossa vida nem sempre é limpinha, nossa vida nem sempre é bonita, tem os deslizes. E Deus está dizendo: eu não vou anular a promessa. O que eu te prometi eu vou cumprir. Algumas coisas saíram do caminho, ok. Algumas decisões foram erradas, ok. Mas identifique o que está zombando da promessa. Pare de adiar a obediência, entregue as consequências ao controle de Deus, que tudo vai dar certo. Vai dar certo. A minha oração é que o Espírito Santo te tome hoje. A minha oração é que nós possamos ter coragem de dizer: Deus, eu vou cortar o que tem que cortar para viver as promessas. Deus, eu vou colocar no meu coração que eu não vou negociar mais o novo no ambiente do velho. Eu não vou ser mais um ex-assembleano, eu vou ser alguém que vai viver plenamente aqui na Além do Véu. Amamos a Assembleia de Deus, amamos a Batista, amamos a Lírio, mas se você está aqui, você tem que deixar os Ismaéis indo embora. Você não pode deixar debaixo do mesmo teto alguém que está rindo da promessa. E eu quero dizer que Deus tem promessas para você nessa casa de oração. Deus tem promessas para você nesse emprego que você está entrando. Deus tem promessas nesse empreendedorismo que você está iniciando. E Deus está dizendo: coragem, meu filho, coragem. A minha oração por você hoje é coragem. Coragem para ir acima, coragem para ir além. Coragem. Quantos precisam de coragem aqui? Eu preciso. Eu sei que o Espírito Santo está aqui. Coragem. Coragem, você não pode ser frouxo. Abraão viveu o que ninguém viveu. Abraão viveu experiências com Deus no Monte Moriá. Abraão viu seu filho Isaque gerar os gêmeos, que de Jacó vieram as tribos. Abraão viu a promessa que Deus lhe fez sendo cumprida. A nação de Israel veio da sua descendência, não veio de Ismael, porque aquilo que Deus prometeu vai cumprir. E a minha oração é para que o Senhor te dê coragem hoje. Coragem para deixar sair tudo que zomba da promessa. Eu tive uma experiência assim. É muito difícil quando você começa algo, as pessoas acreditarem em você. Depois que as coisas estão prontas, né, Davis? Todo mundo vê potencial. Mas algumas vezes, Satanás usa pessoas. Porque quando Deus quer te abençoar, Ele manda gente. Quando o diabo quer te destruir, o diabo também manda gente. E durante um bom período, eu andava com pessoas que zombavam da promessa. Não zombavam talvez deliberadamente, mas o que elas falavam perto de mim me entristecia o coração.
me fazia andar mais lento, me fazia andar mais confuso, me fazia andar com medo, me fazia andar oprimido. Eu não tinha uma fé tão poderosa perto deles. Eram pessoas que eu não conseguia ser eu mesmo, eu não conseguia brilhar a minha autenticidade, eu não conseguia, e eu sabia as promessas que Deus tinha para mim, eu sabia tudo que Deus tinha me dito. E quando Ele me disse, Ele disse como disse para Abraão, não tinha nada aparecendo, eu não sabia onde seria, como seria, mas eu sabia que em algum momento Deus faria algo diferente na minha vida. E eu tive que me despedir dessas pessoas. Algumas saíram como colegas, outras viraram inimigos, mas eu tive que deixar os Ismaéis indo embora, porque eu não posso deixar na minha vida quem ri da promessa. Eu queria que vocês colocassem em pé nesse instante. Se essa palavra foi para você, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Repita comigo: Senhor, me dá coragem para mudar a rota. Fala mais alto: Senhor, me dá coragem para mudar a rota. Qual é a consequência antiga que está zombando da promessa nova? Qual é? Feche os seus olhos. Fez parte da sua vida, foi uma decisão, foi uma escolha, foi um momento. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que o que Ele prometeu, Ele não vai reverter. Mas é preciso organizar o que está acontecendo debaixo do teto da sua vida. Pastor, eu não consigo. Consegue. A promessa é mais importante. E eu queria que nesse momento, com os olhos fechados, eu vou orar por você. Eu vou pedir ao Espírito que um dia te deu a promessa, que esse Espírito te visite aqui e derrame sobre a sua vida poder do alto. Um poder que venha trazer uma força que você mesmo nunca imaginou, mas um poder para entender que não dá para ter na mesa alguém que zomba da promessa. Feche os teus olhos. Espírito Santo, eu te convoco e te peço, venha até esse tabernáculo. Esse povo está aqui porque veio até um encontro. Esta é a quarta do encontro. E nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz, porque existem despedidas que vão proteger a promessa. Promessas de uma vida santa, promessas de uma vida edificada, promessas de uma vida tomada de glória, promessas de uma vida restaurada, promessas de uma vida santificada, promessas de uma vida próspera. E chega de administrar tudo, chega de colocar tudo dizendo eu dou conta de tudo, chega de tentar acender uma vela para Deus e uma para o capeta. Chega. Nós estamos agora nos enchendo de coragem. Enquanto eu oro por você agora, glorifica o Senhor. Encha a tua boca de aleluia e glória a Deus. Eu oro por coragem aqui, meu Pai, vai dando glória a Deus. Eu oro por coragem aqui, meu Deus. Eu oro para que haja uma decisão partindo de dentro da alma agora. Para os que estão aqui, para os que estão online. Eu oro por um derramar de glória agora. Eu oro por um encorajamento que não vem da terra, um encorajamento que vem do céu. Eu oro por uma unção que vem brotando do teu trono agora, que vai tomar essas pessoas. Porque a promessa não vai ser zombada, a promessa não vai ser ridicularizada, a promessa não vai ser paralisada, a promessa vai ser cumprida. E eu declaro que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. Então eu te peço agora, encha-os com teu Espírito, encha-os com teu Espírito. Se você puder ir levantando um pouco as suas mãos, levanta as suas mãos agora para receber. Você já orou, não orou? Você já não pediu força, não pediu? Essa força não vem do microfone do pastor, essa força não vem do além do véu, essa força vem do Espírito Santo que está aqui. E esse Espírito vai descer sobre você agora. Esse Espírito vai descer do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, porque tem coisas que você vai fazer, que a coragem virá do Senhor, a palavra virá do Senhor, a sabedoria virá do Senhor. Vai falando em mistérios com Deus. Se você for batizado em outras línguas, se você não é, levanta a tua mão e dê glória. Você já está quase indo para casa, mas levanta as suas mãos e dê glória, porque você não veio aqui perder tempo, você veio aqui para cumprir a promessa. E Deus está dizendo: eu te darei estratégia, eu te darei estratégia, eu te darei estratégia. Mas Ismael não fica debaixo do mesmo teto da promessa. Ninguém vai rir da promessa mais. A promessa vai se cumprir. E eu declaro que hoje começa uma virada na tua vida. Você vai sair desta reunião com lição de casa. Você vai sair dessa reunião com as decisões que vai tomar amanhã. Nesta quinta-feira, decisões vão começar a ser tomadas, porque a promessa vai ser honrada, a promessa vai se cumprir. O Deus que te trouxe aqui cumprirá a promessa. Você não vai cair pelo meio do caminho, você não vai
vai ser zombado, Deus te revestirá de glória. Eu declaro unção de Deus sobre a tua vida. Eu declaro o poder de Deus. Espírito Santo, Espírito da promessa, eu oro por aqueles que estão em conflito aqui. Eu oro por aqueles que estão vendo Ismael zombar do Isaac. Eu oro por aqueles que estão tendo que administrar no teto da vida o que o Espírito está gerando e que a carne gerou. Mas agora acabou. Carne, perca a força agora. Todas as consequências da carne nós entregamos nas mãos do Senhor e nos habilitamos agora para viver as promessas de Deus. Eu declaro novos horizontes. Eu declaro uma aceleração nunca antes vista sobre a sua vida. Eu declaro uma sabedoria que não vem desta terra. Eu declaro a glória de Deus. Repita comigo: Espírito Santo, eu estou pronto para fazer o que tem que ser feito. Para que Deus, abra sua Bíblia em Números capítulo 13, verso 26. Você que está online vai ouvir a palavra de Deus também. Que o Senhor pegue você onde você estiver. Números 13, 26. A Sagrada Escritura diz assim: eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos anaquins. Anaquins são gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo. Mandou todo mundo calar a boca diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado e disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Curve a sua cabeça. Deixa eu continuar, desculpa. Robert, levanta a cabeça. Vimos também nefilins, isto é, anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Agora sim, Pai, fala conosco nesta manhã. Tu és bom, tua graça está aqui. Nós temos já um final de mês, abril já está às portas. Esse ano é um ano estranho, é um ano complexo, é um ano que precisamos muito de clareza. Então, Senhor, nós nos desarmamos agora. Não há nenhum outro compromisso mais importante do que esse. Não há nenhum outro objetivo mais importante do que esse. Com muita humildade paramos para te ouvir e fala conosco. Em nome de Jesus oramos, diga graças a Deus. Eu tenho uma certeza na minha alma que Deus nunca mentiu para mim. Nunca. Eu acredito na voz de Deus. Essa é uma decisão que eu tomo todos os dias da minha vida, de ler a Bíblia e crer no que ela diz. Não duvidar, crer. Não questionar, crer. Se Ele promete, existe. O tempo vai mostrar quando, mas existe. Isso é uma certeza. Se Deus disse que é real, pode acreditar, é real. As mudanças que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele está em pé. A verdade é que o problema para nós nunca foi o que Deus nos prometeu, mas é o mais
que você coloca depois do que Deus te prometeu. Então Deus te promete um filho, e depois da promessa você coloca um mais. Deus te promete uma empresa, e depois de prometer uma empresa você coloca um mais. Deus te promete um ministério, e depois da promessa você coloca um mais. Não tem que ter mais. Depois de uma promessa tem que ter um ponto final, e não mais, porque o mais ele abre um precedente para você reinterpretar o que Deus te prometeu. Nunca coloque o mais. O mais é o seu medo, a sua ansiedade tentando ajudar algo que não precisa de ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. O livro de Números, ele é um livro de organização. Você tem que entender que o povo hebreu andou 40 anos no deserto, e agora eles estão muito próximos a entrar numa terra que Deus prometeu. Então o livro de Números não chama Números por acaso, porque a ideia é realmente uma contagem. É um livro que vai contar o povo, é um livro que vai alinhar um povo, e vai trazer posicionamento para esse povo na ocupação da terra que Deus lhes prometeu. Por isso, número. Porque Deus não vai entregar um território para um povo desorganizado. Leva isso para a sua vida. Se você quer uma promoção, organize-se no nível que você está. Nunca haverá um elevar de Deus partindo de uma bagunça. Nunca vai elevar uma renda quando você tem uma renda bagunçada. Muito pelo contrário, mais dinheiro para quem não tem organização é uma lástima. Mais dinheiro para quem não tem uma mentalidade de educação financeira é se enforcar mais ainda. Então o livro de Números trabalha numa organização. É como se Deus falasse: olha, eu vou promover vocês, mas vocês têm que se organizar, colocar as coisas em ordem. Antes de vocês conquistarem, vamos nos organizar. Leva isso para a sua vida. Pare de chorar pelo que não tem. Tire essa semana para colocar a casa em ordem. Não naquilo que você não pode, mas naquilo que você pode. Cheiro, organização, limpeza, vestuário, linguajar, horário, rotina. Pare de dizer que quando tiver vai se organizar. Nunca vai ter. Então o livro de Números é para isso. Porque antes de levar você para frente, ele prepara você para se sustentar em pé diante do que vai vir. É isso que está acontecendo aqui. Agora no capítulo 13, Deus diz para Moisés mandar espias para uma terra que Deus prometeu. 12 homens nobres, que fossem olhar a terra que já eles vão morar nela. Agora a pergunta é: para que mandar espias? Será que existe alguma dúvida de Deus de que a terra que Ele prometeu realmente vai ser possível conquistar? Não há nenhuma dúvida em Deus. Deus está mandando os espias para gerar uma estratégia, para adquirir o que Deus já prometeu. Não há dúvida. Eles vão observar. E Deus deixa claro as instruções. Moisés manda os 12 espias analisarem 3 coisas. Primeiro, a terra. Veja se a terra é boa. Veja se não é como eu prometi para vocês, uma terra que mana leite e mel. Vocês vão encontrar tâmaras, que é da onde vem o mel. Vocês vão encontrar leite, as cabras. Israel é tomado de cabra. Quando você vai, principalmente para a região do deserto, você vê muitas cabras. Cabra é um alimento rico de leite, carne. É a terra que mana leite e mel. Vejam a terra, vejam o povo. Por que povo? Como é que pode uma promessa que Deus me fez, tem gente morando nela? Ah, meu irmão, o que é valioso está ocupado. O que é valioso não fica dando sopa não. O que é valioso está lá, está ocupado. Tem gigante, tem gente ruim, tem gente poderosa. E vejam a estrutura da cidade. Vejam a estrutura da geografia. Vão lá, anotem tudo e tragam. Não é para trazer para dizer se Deus vai cumprir ou não. Deus não prometeu, a terra é sua. É só para a gente entender uma estratégia de como entrar. E aí eles vão. O próprio Jesus fala sobre estratégia quando ele conta a parábola daquele que vai construir uma torre. E Jesus fala que antes de você começar a construir uma torre, você deve calcular o custo dela. Porque uma torre inacabada desvaloriza a propriedade. Mas uma torre que se conclui, valoriza. Então, enviar os espias era para identificar a terra da promessa e um raio-x do que tinha lá. Porque a fé, ela não ignora a realidade.
A fé não é esse negócio de conto de fadas, pessoal. Esse é o problema dos crentes. Algumas vezes a gente é muito ignorante e ingênuo demais. A gente vive uma fé tão, posso falar, tão superficial, tão idiota, que parece que a gente não vive no planeta Terra mais. Os crentes parecem que estão andando nas nuvens. É como se a fé negasse a realidade, como se a fé não me apresentasse batalhas, como se eu não tivesse que ter coragem para enfrentar desgosto, dor. Sim, a terra Deus prometeu, mas está ocupadíssima por gente da pior espécie, e ainda assim Deus prometeu, e ainda assim Deus vai cumprir, e ainda assim Deus falou e vai cumprir. Você está esperando facilidade ou você está esperando cumprimento de promessa? Você está esperando melzinho na colher, ou você está querendo viver o que Deus te prometeu? Porque tem gente que parece estar mais preocupado em ficar chocado com o que está vendo do que em lembrar do que Deus disse. Está na hora de você sair do ataque de pânico e voltar a lembrar daquele que prometeu a você. Quem é o Deus que prometeu a você? Eles vão lá, vêm à terra, e eles voltam trazendo duas coisas. Primeiro, eles trazem frutos e o relatório. Eles chegam, eles trazem as uvas. As uvas eram tão grandes que tinham que se carregar nos ombros. Era a prova que Deus estava falando a verdade. A terra é boa, tinha fruto, era uma terra maravilhosa. Só que junto com o fruto havia um relatório. E qual é o relatório? É o que eles viram. Deus sempre vai te dar uma evidência. Está ali a evidência. A terra é boa, a terra existe, Deus não mentiu, está ali. Tem dificuldades, tem batalhas, tem coisas, mas Deus prometeu, está ali. Eles carregam fruto. Há uma prova do que Deus disse, há uma prova do que Deus falou. Mas eles, junto com o fruto, eles carregam uma interpretação pessoal. E aqui mora o problema. Quando Deus te mostra que está com você, e você quer interpretar pessoalmente a sua leitura do que está vendo. O problema não é o que você viu, o problema é o que você concluiu. Então eles viram frutos, eles viram a terra que Deus prometeu, eles viram ocupantes da terra, jebuseus, anaquins, eles viram gigantes, e agora eles vão fazer o laudo do relatório. Deus não pediu um laudo de relatório, Deus só pediu o relatório. Deus só falou: me conta o que tem lá, e nós vamos juntos aqui criar um processo para vocês tomarem posse. Eu não pedi para vocês formarem uma opinião, não. Tudo que Deus falou é: vão lá e vejam. Deus mente? Deus mente? Deus não mente. Mas quando você coloca um mais no que vê, quando você coloca um mais no que vê, e esse mais é o lugar onde as promessas morrem. Esse mas é o lugar onde os sonhos se destroem. É onde a sua vida apaga. Quando você olha para o que Deus te prometeu, e aí você começa a dizer: mas deixa eu ver a minha leitura aqui. Na minha opinião, pela minha maneira de ver, pela minha experiência de vida, mas não tem como. Está muito difícil, está muito caro, está muito tarde, não vai dar tempo. E aí você começa a fazer algo que Deus não te pediu para fazer: interpretar o que você viu. Mas é o lugar onde muita promessa morre. E eu me pergunto: quantos estão aqui mortinhos de promessa, porque colocaram mais depois do que Deus só mandou você olhar? Quando Deus mandar você ir orar por alguém no hospital, ore, não sai lá dizendo: eu orei hoje, mas eu acho que fulano não passa de hoje. Meu irmão, fecha a boca, faz tua oração e fica quietinho, que eu já vi gente enterrando muita gente, e hoje o homem está jogando bola. Eu já vi gente, tem uns aí que adoram dar uma enterrada, né, nas pessoas. Ixi, eu acho que não passa de hoje, e esse não passa de hoje já fez 10 anos. Rapaz, é capaz de ser primeiro que ele. Cuidado quando tu quer enterrar alguém. É difícil, tem gigante, não dá. E aqui é o ponto: eles não estão mentindo. Eles não estão, é difícil mesmo. Tem gigante na terra que Deus prometeu? Eles moram lá, eles vivem lá? Sim, tem gigante. Humanamente falando, dá? Não, não dá. Eles não estão mentindo. Só que a Bíblia chama esse relatório deles de relatório maligno, porque é um relatório que não ajuda nada, não fortalece nada.
Por quê? Porque Deus não está alinhado com aquilo que você vê, Ele está alinhado com o que Ele te falou. E você vai ter que fazer uma escolha nesta manhã: parar de interpretar o que está vendo. Veja, leve a Deus o que você está vendo, e deixe que a conclusão venha do céu e não da sua cabeça. Veja que a conclusão venha do Senhor e não de você. Você não pode dizer o que vai acontecer. Você não pode dizer como a situação vai se desdobrar. Você não pode dizer que na sua opinião já era, está tarde, é difícil, eu vou desistir, porque senão você vai abrir mão de uma promessa linda que Deus está prestes a realizar. Tudo porque você está dando um laudo de um relatório que Deus não pediu. Ei, Lírio, eu estou pregando para alguém aqui. Deus está dizendo: existem fatos, existe a verdade. Se você pega um leão, eu já vi uma foto, não sei se você viu na internet, uma leoa carregando um filhote na boca. Dependendo do ângulo que você vê, dá a impressão de que ela está devorando o filhotinho. Mas aquilo é um fato: a leoa está com o filhote na boca. Mas a verdade é que ela está protegendo o seu filhote. Muitas vezes você pode olhar para alguém chorando, é um fato, a pessoa está chorando. Mas a verdade pode ser que seja um choro de alegria, não tristeza. Pode ser que seja um choro de euforia, mas você está deduzindo pelo que viu chorando, a pessoa está mal. E muitas vezes nem todo choro é um choro de tristeza. Você tem que entender que fato é o que você vê, mas nem todo fato carrega uma verdade. E esse é o problema: se você começar a dar verdades para os seus fatos, você vai gerar más. E más são matadores de promessa. Más vão destruir promessa. Você vai ter leituras e a sua cabeça vai começar a trazer ideias. Isso vai matar a sua fé. Não tem como, já era. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o fato da minha vida, essa é a verdade. Olha, eu sinto muito pelos gigantes, eu sinto muito pelos jebuseus, eu sinto muito por aqueles que estão morando no lugar que Deus me prometeu. Mas se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim. Como eles vão sair de lá é um problema de Deus. Eu só sei de uma coisa: eu vou dormir nesta noite tendo uma certeza: o que Deus me prometeu vai acontecer. Pastor, tem gente sentada na minha cadeira. Se Deus me prometeu aquela cadeira vai ser minha. Pastor, tem gente morando naquela casa. Deus me prometeu aquela casa. Eu não sei o que vai acontecer, mas aquela casa vai ser sua. Deus não está pedindo para você criar um plano de como Ele vai cumprir o que te prometeu. Ele só está dizendo: não olhe para fatos e chame verdade aquilo que os seus olhos veem, porque a verdade é aquilo que te prometi. Então eu estou pregando para alguém aqui que enterrou coisas esses últimos dias, alguém que falou coisas bobagens esses últimos dias. Deus manda dizer: comece a abrir seus ouvidos espirituais, porque eu ainda não encerrei aquilo que prometi a você. Você não quebra por causa do cenário, você quebra quando você se submete a ele. É quando você já entra com a cabeça baixa, é quando você já entra abatido, é quando você já entra pequeno. Você não quebra porque tem gigante, você quebra porque você colocou na cabeça que ele é maior. E aqui tem um ponto mais perigoso desse texto. No último versículo que li, diz: parecíamos como gafanhotos. Parecíamos como gafanhotos. Uau, peraí. Então não foi o gigante que derrotou eles. Não é que tinha gente grande morando na terra, não. O que derrotou eles foi a forma como eles estavam se vendo. Porque não foi o gigante que falou que eles pareciam como gafanhotos. Quem está falando que parecem como gafanhotos são eles mesmos. Tem vezes que nem o diabo precisa dizer que você é pequeno. Você mesmo olha para si e diz: eu sou. E eles estão dizendo: nós nos parecemos gafanhotos. Nós nos vemos pequenos. Pequenos diante daquilo que Deus nos prometeu. Pequenos diante daquilo que o Senhor nos disse. Minha renda, meu dom, meu potencial, minha história. Nós nos vemos pequenos. Será que Deus mandaria você olhar para algo porque Ele quer te humilhar? A derrota deles começou dentro, não fora. Nós nos parecemos como gafanhotos. Um gigante olhando para eles.
Mas o problema não era o tamanho do gigante. O problema era o tamanho que eu me vejo. Eu me vejo um gafanhoto. Eu me vejo incapaz. Porque se você se vê pequeno, você vai falar pequeno. Sua voz é pequena. Se você se vê pequeno, você vai pensar pequeno. Você vai escolher sempre o pequeno. Se você se vê pequeno, você decide pequeno. Você assina contrato pequeno. Você escolhe o pequeno, porque você se vê pequeno. Não é o gigante. O gigante está com a boca fechada. Sou eu. Eu olhando para aquilo que está no lugar que Deus me prometeu. E eu dizendo, eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Sou eu comigo. Eu não consigo. Eu não dou conta. E quem entra como gafanhoto em terra de gigante não sobrevive. Quem entra como gafanhoto em terra onde tem gente maior não suporta. Quem vive uma vida pequena na cabeça não aguenta. Mas onde foi que Deus disse para eles: vão até lá e interpretem o que vocês estão vendo diante da cabeça de vocês? Onde está um versículo na Bíblia que Deus disse para eles: vão lá e formem opinião? Deus disse: vão lá, só anotem o que tem, voltem para mim, que eu lhes direi o que fazer. Repita comigo: eu não sou o que eu vejo, eu sou o que Deus disse. Grita: eu não sou o que eu vejo, eu sou o que Deus disse. Então você vai entrar na sua casa hoje e você vai dizer: eu não sou o que eu estou vendo nessa casa hoje, eu sou o que Deus disse sobre a minha casa. Você vai entrar na tua empresa amanhã, você vai dizer na tua alma: eu não sou o que eu estou vendo hoje nessa empresa, essa empresa é o que Deus disse que ela é. Você não vai olhar para o teu marido hoje e dizer: o meu marido é o que eu estou vendo hoje, o meu marido será o que Deus disse que marido eu vou ter. Você precisa mudar a sua cabeça, porque não é o Enaquim que vai te destruir, não é o Jebuseu que vai acabar com você, é essa mentalidade de que você não pode. Eu não estou pregando triunfalismo, eu não estou pregando alguém dizendo: oh pastor, então eu sou importante. Eu estou dizendo: Deus não erra. E se Deus prometeu algo para você, é porque você tem habilidade suficiente para entrar naquilo que Ele prometeu para você. Você não pode duvidar. Repita comigo de novo: eu não sou o que eu vejo, eu sou o que Deus disse. E aí tem gente aqui que não está travada porque falta porta, porque falta promessa. Está travada porque não se vê dentro do lugar que Deus abriu. Eu já vi gente desistindo de processo seletivo porque pôs na cabeça que não vai passar. Pô, você não vai passar? Pelo menos tenta, entra lá, faz a prova. Eu já vi gente que prestou concurso público e só porque foi fazer um simulado, já pagou a inscrição, não quer mais. Eu não vou passar, eu sou burro. Eu não vou passar, eu não consigo. Eu já vi pessoas negando-se a entrar em lugares de honra, porque na cabeça delas ou na cabeça deles, eles não podem entrar naquele lugar, porque eles se veem como gafanhotos. É o que os hebreus estão falando. E não é o hebreu orelha seca não. São nobres, são príncipes, gente travada, porque está travada por dentro. Irmão, se Deus abriu, se Deus confirmou, se Deus mostrou, você não pode mais olhar para dentro de você, você tem que olhar para o trono. Como é que pode, depois de tantas coisas que eu vivi com Deus, mar se abriu, maná caiu do céu, roupa não gastou, sandália não gastou, água saiu da rocha, agora eu estou prestes a viver a terra que eu tenho fruto na minha mão, tem uva, tem mel, é verdade, mas tem obstáculos, e agora eu não me vejo como alguém capaz de viver ali. Agora escuta aqui, você nunca vai entrar num ambiente onde você acha que não pertence a Ele. Você nunca vai entrar num ambiente que você acha que não pertence a Ele.
Vou te falar. Se você quer mudar de vida, vamos falar vida financeira. Você nunca vai prosperar se você acha que você não pertence a essa prosperidade. Você nunca vai morar numa casa melhor se você acha que você não pertence a uma casa melhor. Você nunca vai ser um gerente, um supervisor, um diretor, um CEO, porque você não entra num ambiente que a sua cabeça diz: você não pertence a esse lugar. E é por isso que alguns não rompem, porque quando Deus está perto de te colocar no lugar que Ele prometeu, a sua cabeça diz: mas você é um gafanhoto, você é um gafanhoto, você é um gafanhoto. Isso é um demônio que vai cair por terra aqui nesta manhã. Isso é um demônio que vai sair da sua cabeça nesta manhã. Porque Deus não perguntou sua opinião, Deus apenas disse: você crê em mim? Deus não perguntou sua opinião, Deus não perguntou, porque a minha opinião é uma porcaria. A minha opinião é misturada com pecado, é misturada com emoções. Deus apenas disse: vai lá e me traz o que tem lá. E o fato não é o que você viu, o fato é o que sai da minha boca. Mas lá tinha um Caleb. Fala comigo: Caleb! Quantos Calebs temos aqui? A Bíblia diz que eles trazem as uvas, trazem os frutos, e aí só que logo depois do fruto vem um relatório do capeta. Não dá, o povo começa a ficar com medo, e eles começam a reproduzir os medos. O medo vai tomando conta, porque coragem é um negócio difícil de contagiar, mas medo pega rapidinho. Só que a Bíblia diz que o Caleb, o texto diz: e Caleb fez calar o povo. Caleb fez calar o povo. Observe, Caleb não discutiu com o relatório do capeta. Os 10 que estão trazendo um relatório ruim, Caleb falou: vamos sentar aqui na mesa, vamos trocar uma ideia. Não, Caleb já falou: calem a boca. Existe uma diferença entre discutir e interromper. Discutir é falar e dar ao outro o direito de falar de novo. Interromper é dizer: você não fala mais aqui. Caleb não discutiu com eles, Caleb interrompeu eles. Caleb disse: calem-se. Calem-se. Tem voz que não é para você responder. Quando alguém começar a dizer para você que aquilo que Deus te prometeu não é para você, você não pode discutir com esta pessoa, você tem que calar esta pessoa. Quando houver uma voz dizendo que o que Deus prometeu para você não é para você, que é difícil, que não dá, você não pode sentar para conversar com esta pessoa. Você tem que fazer como o Caleb: calem a boca. Calem-se. Porque a palavra diz que há poder na língua. Há poder. Aquela pessoa que está dizendo: não dá, a terra é difícil, a terra é complicada, tem gigante, se nós entrarmos nós vamos morrer, é difícil, nós somos como gafanhotos. Ela não está só desabafando, ela está liberando no mundo espiritual sentenças. Ela está liberando decretos malignos. Ela está irradiando o ambiente de coisa ruim. E Caleb está dizendo: eu não tenho paciência para ficar debatendo com essa voz do capeta. Cala a sua boca. E eu quero perguntar aqui: quantas vozes hoje se você vai parar de discutir para começar a mandar calar a boca? Interrompa. Tem voz que, se você permitir que fique ativada, vai matar a promessa. Não tem como ter fé num ambiente onde o relatório do maligno está o dia inteiro lado a lado. Acorda com o relatório, dorme com o relatório, você vai passear com o relatório, trabalha do lado do relatório. Manda calar a boca. Manda calar. A Bíblia diz em Números 14, 24 que Caleb tinha, porém, um espírito diferente. Você vai ter esse espírito. Caleb tinha um espírito diferente. Ele era diferente. Ele não era alguém igual. Você não é igual. Caleb tinha um espírito diferente. A Bíblia diz que ele tinha um espírito. O ambiente era o mesmo, mas o espírito de Caleb era um espírito diferente. Pode tirar o texto. Era um espírito diferente. Fala comigo: espírito diferente. Você precisa ter um espírito diferente. Tem coisa grande morando na terra que Deus prometeu. Tem gente dizendo que a terra que Deus prometeu não é para você. E está tudo bem, faz parte do jogo. Tem pessoas que zombam de você, dizendo que você não tem habilidade suficiente, não tem condição suficiente. E está tudo bem, mas você teve um encontro com Deus. E eu estou aqui para estimular o encontro que você teve com Deus. Você não pode abrir mão daquilo que Deus te prometeu. E sabe o que Caleb diz? Calem a boca, calem a boca. Subamos e possuamos. Certamente o Senhor nos entregará a terra. Subamos
e conquistamos. Ele viu o mesmo cenário, ele viu a mesma terra, mas ele teve uma outra leitura, porque ele tinha um espírito diferente. Não é sobre a dureza da batalha, é sobre lembrar quem me prometeu. Quem me prometeu, porque não é o que você vê, é de onde você vê. Se eu vejo de um lugar de dor, a dor amplia. Mas se eu vejo de um lugar de glória, a glória se revela nos piores lugares. A esperança, a força, a fé. Você não pode se ver como um gafanhoto. Você não pode aceitar as marcas que vêm. E o que eu faço, pastor? Alinhe a sua visão à palavra. A palavra tem que ser o seu filtro. Não é sobre o que eu sinto, é a palavra. A Bíblia diz, o Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra. É a palavra que me levanta para crer. Fala comigo: alinhar a minha visão à palavra. Você está olhando como quem hoje? Como quem você olha? Quais são os seus medos, suas dúvidas, suas dores? É a palavra. Não é os espias, não é o relatório do capeta, não é a você mesmo, é a palavra. Meu irmão, eu tenho tantos sonhos para a minha vida, e nenhum deles são pagáveis. Nenhum deles, não tenho a mínima noção de como vai acontecer, mas eu tenho uma certeza: vai acontecer. E sabe o que eu penso sempre? Eu falo: Deus, mais difícil foi chegar até aqui do que aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E se chegar até aqui o Senhor me abençoou, mais adiante vai abençoar mais ainda. Eu tenho que olhar para a palavra, porque se eu olhar para um, para outro, eu desanimo. Se eu olhar para o relatório do outro, eu vou ficar chorando no sofá. Se eu ficar ouvindo aquele ali, porque na hora de incentivar, ninguém tem força, mas na hora de dizer que é para parar, as pessoas, elas usam palavras tão bonitas, elas dramatizam: a terra tem inaquins, a terra tem gigante, mas ninguém consegue dizer: Deus está conosco, a força do nosso Deus é maior. Alinha a sua visão à palavra. Faça como Paulo diz em Romanos 12: transforme a sua cabeça pela renovação do seu entendimento. E por favor, silencie as vozes erradas. Peça para Deus levar cativo todo o pensamento que te destrói. Fala: Deus, me ajuda a silenciar as vozes do inimigo. Bem-aventurado, de Salmo 1, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Se Deus me prometeu, eu vou viver. Eu quero viver. Eu quero viver a cura da minha família, eu quero viver. E eu me pergunto: quantas doenças incuráveis podem ser curadas se nós só tivermos a coragem de pedir para Deus uma promessa? E se Ele prometeu, o médico vai ter que se virar para explicar como é que sumiu, porque o nosso Deus cura, o nosso Deus liberta, o nosso Deus opera milagres, meus irmãos. Deus não vai facilitar para você, porque Ele quer extrair glória dessa situação. Ele poderia deixar a terra rodeada por anjos, os anjos cercando, e quando os hebreus chegassem, estava tudo montado lá, um quiosque com suco de laranja e tudo certinho, uma esteira, uma piscina olímpica. Mas não, Deus falou: eu quero gerar um testemunho, eu vou mostrar para vocês que eu estou com vocês em todas as batalhas. Então Ele permitiu que os inimigos entrassem, Ele permitiu que os gigantes entrassem, mas não porque Ele quer torturar você, mas Ele quer mostrar que aquilo que nós conquistamos debaixo de batalha e oração gera testemunho. Há um testemunho para nascer sobre a sua vida. Então hoje, silencie as vozes erradas, feche os teus olhos, silencie quais são as vozes que estão falando com você 24 horas, silencie, não discuta com elas, não marca conversa. Eu quero uma reunião porque eu vou tirar isso a limpo. Não, calem-se. Eu não quero ouvir aquilo que mata a promessa, eu não quero nem ouvir a opinião de quem não crê. Faça como Josué e Calebe, calem-se. Nós vamos subir, nós vamos conquistar. Eu não tenho a mínima noção de como o gigante vai cair, eu não tenho a mínima noção de como vai ser, mas o Deus que me trouxe até aqui não me permite parar, não me permite parar, não me permite. Eu não sou gafanhoto. Ei, minha cabeça doente, minha cabeça traumatizada, cale a sua boca, porque eu não me movo por mentalidade humana. Eu não sou da terra, eu sou do céu. Repita comigo: eu preciso me posicionar. Você sabe o que Josué fala para o povo? Seja forte e corajoso. Seja forte. Aprenda a ser corajoso, não frouxo, corajoso. Pare de ter pena de si mesmo. Pare de chorar e contemplar o próprio choro. Isso é coisa de criança. Pare de contemplar lágrimas de imaturidade.
Pare de querer gastar tempo com coisa besta. Sua vida é curta. Há uma terra que Deus te prometeu. Se a sua expectativa de entrar na terra é diferente, o problema é seu. Deus te prometeu uma terra, não te prometeu facilidade. Deus te prometeu uma terra, não prometeu que estaria tudo livre, mas Ele prometeu uma terra e prometeu companhia. Vá, faça a sua parte, esforça-te, posicione-se. Fé sem obra é morta. Vá, bata na porta e a porta abre. Marca a reunião. Vá até o banco. Vá até a clínica. Cave poços. Se mova. Vá, subamos, conquistamos. Nem sempre a maioria vai estar do nosso lado. Eram 2 contra 10. Foram 12 espias. Eram 2 contra 10. A maioria diz não e 2 diz vamos. Você ficaria do lado de quem? Se você é aquele que costuma ouvir a maioria para não ficar mal na fita, então você seria um covarde, porque a maioria diz não dá para fazer. Você que gosta de viver na muvuca, você que gosta de jogar para a plateia, você seria aquele que colocaria o relatório do maligno debaixo dos braços e não entraria na terra. Pois eu não estou preocupado quantos acreditam em mim e quantos não acreditam. Eu estou preocupado em honrar aquele que me chamou. Eu estou preocupado em cumprir a vontade daquele que me chamou. Eu não estou preocupado se minha família vai fazer cara feia. Minha família um dia vai entender o porquê que estou servindo a Deus. Um dia meu chefe vai compreender. Eu não vou ficar dando explicações. Um dia meus vizinhos vão compreender. Eu só sei de uma coisa: eu não vou decepcionar aquele que um dia livrou-me da morte. Eu não vou parar de crer. Eu não vou. Rejeite toda a identidade errada. Você é geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. 10 tem um relatório, 2 tem a verdade. 10 tem fatos, 2 tem a vontade de Deus. Não são fatos que mudam a nossa vida, é a verdade de Deus que muda o nosso destino. Alinhe-se à vontade de Deus. 10 viram gigantes e recuaram. 2 viram a promessa e avançaram. É você que escolhe. É você que decide. Quem vê a si mesmo como gafanhoto nunca pisará em terra de gigante. Olhe para si mesmo hoje. Como você vê a si mesmo? Quem se vê como gafanhoto nunca pisará em terra de gigante. Porque Deus não leva identidade pequena para território grande. Deus não leva a gente pequena para território grande. Deus não faz morar em terra de promessa quem pensa pequeno, quem crê pequeno, quem adora pequeno, quem ora pequeno. Terra boa é para quem tem cabeça boa. Você tem que escolher de que lado você está. Você tem que escolher que vida você vai ter. Mas se você vê como Deus disse, entra com medo, entra com freada de caminhão na cueca, não tem problema não. Entra, porque se você vê como Deus disse, a terra é sua. Os inimigos que se virem, Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Eu quero lembrar você que Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Comece a lembrar agora tudo que Ele te prometeu. Deus não mente. Rasgue esse relatório do capeta. Deus não mente. Eu me alegro tanto em lembrar da fidelidade de Deus. Eu me alegro tanto em lembrar do cuidado de Deus. Eu me alegro tanto em lembrar das promessas. Deus não mente. Você pode se colocar em pé, por favor? Josué, Caleb diz: calem-se. Calem-se.
Algumas vezes você vai ter que abrir a sua cabeça para Deus te contar algumas loucuras. Algumas coisas que nem dá para você compartilhar com ninguém, porque se você falar para alguém, algumas pessoas vão dizer que você usou droga, fumou maconha. Mas todo gênio no começo foi chamado de louco. Todo homem de Deus no começo foi chamado de herege. O próprio Jesus foi chamado de falso profeta, de filho de Baal. Mas quando a gente tem um propósito, a gente não pode andar por relatórios do maligno. Você precisa reativar a sua comunhão com Deus para cumprir o que Ele te prometeu. As pessoas têm inveja uma das outras, mas eu quero te falar uma coisa: Deus nunca vai ter inveja de você. Deus tem prazer com o seu sucesso, sabia? Deus fica feliz quando você progride. Ele ama você. Tem gente que não quer que você prospere, mas Deus ama você. Deus ama. E Ele diz: se você que é mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos, eu que sou bom, você acha que eu não sei dar coisas boas aos meus? Então eu quero que você feche os olhos, pense em você. Você precisa quebrar essa mentalidade de gafanhoto, porque quem pensa pequeno não conquista a terra de gigante. Você tem que quebrar o que você viu, falou com você. Você tem que pedir ao Espírito Santo agora, porque se você se vê como um gafanhoto, você vai fazer relatórios demoníacos de lugares que era para você entrar. E Deus pode mudar, Deus pode fazer. Você tem que ser um testemunho vivo. Então peça ao Espírito Santo agora para entrar na sua cabeça. Chama Ele, fala: Deus, por favor, me ajuda. Eu sou meio difícil, eu sou meio tinhoso assim. Se o Senhor me der uma força agora, eu acho que eu consigo. Chama Ele, fala: Espírito Santo, toca aqui na minha cabeça. Tira de mim, Senhor, esses pensamentos ruins de me sabotar, de não conseguir avançar. Eu acho que nunca sou bom o suficiente, eu acho que nunca mereço. Eu sempre fico, Senhor, me fugindo de oportunidades. Eu sempre fico pelos cantos e dizendo: não, esse lugar é muito para mim, eu não posso. Mas Deus está dizendo: eu sei, filho, eu sei, mas eu escolhi para você, porque eu vejo isso em você. Oh, peça ao Espírito Santo para entrar na sua cabeça agora, para começar a pegar uma marreta mesmo e quebrar fortemente essa mentalidade. Não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com os gigantes, não vos conformeis com os jebuseus, com os enaquins, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Comece a orar por você agora. Diga: Espírito Santo, me visita. Chame a visitação de Deus. Empresta a tua vida ao Espírito Santo agora, para que caia por terra toda a cadeia, todo o grilhão, todo o desafio, toda a mentalidade, e silencia as vozes. Silencia as vozes da maioria. Pode ser tua mãe, pode ser teu pai, pode ser teu tio, pode ser teu amigo, pode ser tua esposa. Se está dizendo que não é promessa de Deus, diga: eu não quero mais ouvir. Eu não quero mais ouvir, porque eu só vou ter uma voz que vai me conduzir. É a voz de Deus. Eu quero a voz de Deus, eu preciso da voz de Deus. É a voz de Deus. Se Deus disse para entrar, eu vou entrar. Eu não vou interpretar o que Deus diz, eu vou cumprir o que Deus diz. Eu vou cumprir, eu preciso. Eu não vou me ver pequeno, eu não vou me ver inútil. Eu declaro em nome de Jesus libertação sobre a tua cabeça agora. Eu declaro agora que existe uma terra para você entrar e conquistar, e virar da mão de Deus, virar do poder do Espírito. O Senhor te dará autoridade para conquistar em nome de Jesus. Silencia as vozes do teu interior, as vozes que estão falando na sua cabeça, as vozes que insistem em falar. Quais são elas? Quais são elas? Quais são essas vozes? Você é burro, você é pobre, você nunca vai parar de fumar, você nunca vai parar de beber, você não presta, seu temperamento é uma porcaria, você não é honesto, você não fala a verdade, você não pode entrar.
vão acabar com você. E Deus está dizendo: lembra de mim e entra. Lembra de mim e vai. Lembra de mim e vai. Orabaxandarai. Tira um tempo para você falar em mistérios com Deus. Empresta a tua boca para o Espírito Santo. Se você é batizado em outras línguas, o dom de línguas é para edificar a si mesmo. Dê liberdade ao Espírito Santo. Deus está fazendo algo lindo aqui. Se você se conectar nele, a palavra vai se materializar em você. A palavra vai se materializar na sua mente. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar condução. Deus vai te dar direção. Deus vai te dar força. Mas você tem que calar a voz deles. Você não pode deixar essa palavra de morte começar a tomar conta do teu ambiente, não. Vamos subir, vamos conquistar. Vamos comprar essa casa assim. Vamos abrir essa empresa assim. Vamos restaurar o nosso casamento sim. Vamos ser curados sim. Vou emagrecer sim. Eu vou vencer essa doença sim. Eu vou parar de fumar sim. Eu vou parar de beber sim. Eu vou ter uma vida em santidade sim. Eu vou